Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia... Que dia é hoje, hein, produção? 26? Acho que é isso. 26 de novembro de 2024, também conhecido como Dia Mundial da Mexerica. Pois é, meu amigo, você sabia? Exatamente, hoje é o Dia Mundial da Mexerica. Por quê? Porque no ano de 1628, né, o Brasil tava ali, né, no auge da sua adolescência, com apenas 126 anos de exploração pelos portugueses. E aí, um cara chamado Pedro Vaz de Caminha, que não é o Pero Vaz de Caminha, é o Pedro Vaz de Caminha, ele é bisneto não, 128 anos, é tataraneto, né, do Pero Vaz de Caminha. E aí era a mãe dele quisendo homenagear Dom Pedro e tal. Na época nem existia Dom Pedro ainda, né? Era Pedro Álvares Cabral, na real. E aí ela queria homenagear, e aí ficou Pedro Vaz de Caminha. Ele era um rapaz muito aventureiro. Era meio gay também, viu? Mas o principal adjetivo dele, eu acho que é aventureiro, né? Porque gay não é um adjetivo, inclusive, né? Então, se você, amigo, se você não discordou de mim, era só um teste. Você não passou no teste, foi reprovado. Gay não é adjetivo, tá bom? O que eu tava... Então, beleza, tá explicando, né? Aí o Pedro Vaz de Caminha, ele tava caminhando ali por Goiânia. Na época não chamava Goiânia, né? Chamava Capitania Hereditária do Seu Miguel. E aí ele tava andando por ali e, meus amigos, ele viu uma árvore e falou, nossa, um pé de laranja. E aí ele falou, peraí, essas laranjas estão diferentes. Essas laranjas, elas estão mais cor de laranja do que as laranjas, porque laranja é amarela, se você parar pra pensar. Mas a mexerica, pocã, ela é cor de laranja. E aí ele falou, que fruta é essa, meu amigo? Que ela parece laranja, só que ela é mais laranja que a laranja. Explodiu a cabeça de Pero Vaz. Pero Vaz quase teve uma epifania naquele momento. E aí ele ficou muito feliz e falou, meu Deus, eu descobri uma fruta. Que foda. Aí ele falou, levou pro pai dele, né? Falou, papi, olha só o que eu achei. Não é uma laranja. É melhor que uma laranja, porque ela é muito mais cor de laranja do que a laranja. A laranja é amarela, mas ela é cor de laranja, olha que maravilha. Aí ele falou, meu Deus, como vai ser o nome? Aí ele falou, olha, eu descobri ali perto da casa do Tiririca. Aí ele falou, peraí, Tiririca não pode, Tiririca é o abestado, entendeu? Que inclusive era, na verdade, o tataravô do Tiririca original, deputado, né? É o tataravô do Tirolipa, que já morava ali por aquelas bandas, né? E aí ele falou, foi perto de lá, então não pode ser Tiririca, dá outro nome. Aí ele falou, mas você é muito michuruca. Aí o pai dele falou, tá aí, ó, você, meu amigo Pedro Vaz de Caminha, você é um gênio. Você é igual o seu tataravô Pero Vaz de Caminha. Você acabou de inventar o nome da fruta mais gostosa desse Brasilzão que Deus nos deu. Aí ele, como assim, papai? Ele falou, junta mexerica com michuruca com tiririca. Aí ele falou, mexerica? Ele falou, puta que pariu, vê se não é um ótimo nome pra uma fruta. Ele falou, meu Deus, você tem razão, papai, papi. Realmente, mexerica é um ótimo nome pra fruta, pra essa fruta tão gostosa. E aí eles comeram a mexerica e falaram, que gostinho de mexerica. E aí até hoje, gente, mexerica, sabe que é uma... Desculpa por isso, já queria começar pedindo desculpa aí. Mas a mexerica, ela é uma fruta que ela me... como eu posso explicar? Ela não é a fruta mais prática do mundo. A banana é a melhor fruta de todas. A banana, ela já vem encapada. Você não precisa botar ela num saquinho para levar. Ela já vem na embalagem. E não precisa de nenhuma ferramenta para tirar a casca, né? A banana é a mais prática de todas. Você não precisa de ferramenta. A mexerica também não. Mas a banana você não precisa de ferramenta. Mas a banana não tem o caroço. Você não precisa cuspir o caroço em nenhum lugar. Só tem a casca. A mexerica, ela não é tão prática porque você também não precisa de nenhuma ferramenta. Ela também já vem embalada, mas você precisa cuspir o caroço. Ou então engolir, depende do lugar que você tá. Às vezes você prefere engolir ou cuspir. Aí fica a pergunta, meu caro ouvinte, você cospe ou engole? Ai, tudo isso pra fazer essa piadinha infame, Diogo. Por isso que esse podcast não vai pra frente, meu amigo. É por isso, mas enfim, pra quem tá chegando agora, já bota aí no 1.5, não importa aonde você está ouvindo.
meu amigo, se é no iPhone 16 Pro Max ou numa radiola que tenha Spotify, não importa, coloca no 1.5. Ah, mas eu tô ouvindo no vinil, sabia que também tem a velocidade aí? Coloca que você tá ouvindo no disco aquele disco menor que rodava mais rápido. Não, o maior rodava mais rápido. Então, coloca na outra velocidade. Você vai ver que vai ficar mais acelerado e isso aqui fica muito melhor. Porque assim, isso tudo que eu falei, se você ouviu no 1.0, você falou, meu Deus, que podcast horrível, porque eu ainda estou ouvindo isso. Agora, se você já começou no 1.5, você falou, meu Deus, esse menino é muito rápido, olha só como ele pensa rápido, em abobrinha. Porque já fica aí, inclusive, o primeiro comentário, esse negócio todo que eu falei aí, eu nunca penso antes. Eu já pensei um dia em anotar e falar assim, ó, vou falar que é o dia de não sei o quê, mas eu acho que aí perde a essência, que é o quê? Ser ruim, né? A essência é ser ruim, é igual o punk podrão. Os caras começavam podrão, aí daqui a pouco aprendia a tocar, e aí a banda falia. Porque é meio que imprevisível. O cara começa a tocar punk, ele não sabe tocar. Vocês que tá aí, não queria contar esse segredo, mas banda punk, eles não sabem tocar. Aqueles barulhos que ele faz, é muito fácil de fazer. Qualquer um com 3 anos de idade faz. Inclusive tem um amigo meu, que inclusive é o Diego Vegano. Já falei dele aí no outro episódio, vou falar de novo. Ele é muito roqueirão, né? E é esse roqueirão podreira. E aí, meus amigos, ele montou uma banda e não tinha baixista pra banda. Aí ele foi lá e botou a esposa dele. Se um dia ele ouvir isso aqui, ele vai ficar bravo, porque eu tô dando muito detalhe. Mas ele não tem como não saber que é ele, né? Aí ele botou a mina dele, que nunca tinha tocado. Aí você fala, como assim uma pessoa que nunca tocou na vida pode tocar baixo? Essa mina é um gênio. E sim, meu amigo, pode tocar baixo na banda podreira. Tá ligado? Hoje eu vi o acústico MTV do Charlie Brown. Sabe aquela Como Tudo Deve Ser? Porra, mano, aquele solo do começo é um solo feito no baixo. Champignon solando e fazendo beatbox ao mesmo tempo. Ô, o maluco sola e faz beatbox. E ainda assim enfia uma bala na cabeça. Não sei também o que acontece, né? Às vezes nós vivemos muito porque nós não tem talento. Já parou pra pensar nisso? Pois é, meu amigo. Nós tá aí vivão e vivendo porque nós não tem talento, né? Tava assistindo hoje na hora do almoço. Eu comecei... Você vê que eu começo muito assunto e não termino nenhum, né? Vamos terminar um assunto pelo menos jogo. Então vamos lá. Baixista. Não precisa saber tocar pra tocar em banda de punk. Aí os caras começam a tocar muito, fica famoso. Começa a tocar muito, começa a aprender, não tem como. O bagulho é quase que osmose. Por mais que você toca mal, muitas vezes, sem você querer, você começa a tocar bem. E aí quando começa a tocar bem, você percebe que aquilo que você estava fazendo antes era ruim. Só que é aquilo que a galera gostava. Então por isso que eu não posso roteirizar esse começo, entendeu? Porque senão eu serei o Garotos Podres aqui desse podcast, que diz que agora é de direita, sabia? Pois é, punk de direita eu acho um pouco, tanto quanto engraçado ter um punk de direita. Mas enfim, vamos ao assunto. Peraí, já eu fechei o parênteses. Fechei os dois, né? Que era eu abri um, abri o outro e fechei os dois. Então, caralho! Filha da puta da van aqui, tem uma van na minha frente, não a loja que tem uma Estátua da Liberdade, uma Iveco Daily, uma van igual que o Thiago Ferreira dirige. E aí ele parou para um caminhão virar. Só que ele não deu nenhum sinal, meu amigo. Ele parou de uma vez, na cima de uma lombada. Eu vi o para-choque da van na altura do para-brisa do meu carro. Quase que eu tomei no rabo aqui agora. Ainda bem que nada deu errado. Vamos seguir. O que eu ia falar mesmo? Cara, sabia que eu tenho algum problema? Não acho que é um problema. Eu só de vez em quando me desconcentro muito fácil. Que nem agora, eu quase bati na Kombi. Aí agora eu tô desconcentrado porque a placa da van é OXN. OXN. E aí você fala, Diogo, não tem nada demais nisso. Mas aí eu fico pensando que se parece que é Oxente e tiraram todos os Z. Ah, mas tiraram um T também. Tiraram todos os Z e um T do Oxente, aí ficou OXN. Não tem nada a ver. Você entendeu que eu perdi tempo aqui? Pois é, mas vamos voltar ao assunto aqui, né? Tava falando aí do que eu tava falando? De ouvir no 1.5. Aí, meus amigos, ouça no 1.5, vai ser muito melhor. Inclusive, eu tava ouvindo hoje o podcast do meu amigo André Otávio. Queria falar que nós selamos a paz, tá bom? Ele gravou um episódio sem retrucar. Provavelmente ele não ouviu o meu, né?
Quando ele ouvir, ele vai querer, ele não se aguenta, ele vai querer retrucar a minha tréplica sobre a dublagem. Então, por enquanto, estamos em paz. Então, o universo da dublagem e da legenda estão novamente em paz. Por quê eu tô falando isso? Porque, meus amigos, vocês não vão acreditar. Hoje, eu almocei lá na empresa, eu tava trabalhando lá no centro de distribuição que eu trabalho, né? Aí eu almocei na minha mesa, porque eu sou tão antissocial que eu não quis almoçar no refeitório, porque senão eu ia ter que ficar de papo furado com as pessoas. E eu falei, acho que eu vou comer lá na minha mesa. Aí eu fui comer na minha mesa, e aí eu tava sozinho na sala, aproveitei e botei lá comédia com legenda, e falei, vou exercitar minha veia cômica é foda, né? Minha veia cômica enquanto eu como minha comida. Cara, também foi quase um trava-língua que eu coloquei aqui. E aí, fui lá e coloquei no YouTube, comédia com legenda. Melhor canal de comédia com legenda do planeta, do meu amigo André Otávio. Coloquei lá. André, muito obrigado, viu? Aí, meus amigos, você não sabe. Botei lá, vi lá que tinha um filme, eu não tinha visto ainda. Tem um filme do Richard Pryor, Nos Palcos da Vida. E aí eu botei, e eu, crente, tô no canal Comédia com Legenda. O André da Massa, André Otávio, que é como se diz? Um palestrante. Não é palestrante, era outra palavra que eu queria falar. Mas enfim, é um defensor ferrenho da legenda. Tá no canal dele. Botei pra dar o play. Aí, dali a pouco, eu comecei a entender o que estava se falando. Porque tava tipo meio que passando as letras ainda, sabe? Os créditos. E tava só uma voz. E aí eu tava comendo minha marmita, esperando o filme começar. E aí eu percebi que eu tava entendendo. E eu falei, eu não acredito. É um milagre. Tal qual aquelas menininhas do meme que tá falando. Aí outra, tenta você, ela. Que elas falam assim, Deus, faz eu falar inglês. E aí fala, aí outra, aí porra, elas ficam mal felizes que as duas estão falando inglês. Que é muito engraçado, né? Que é uma felicidade genuína. Como é que pode a pessoa falar e ficar feliz? Criança é muito bom, né? Criança ficar feliz sem motivo. E na verdade é a gente que devia ser assim. Mas enfim, eu fiquei feliz igual as crianças. Falei, não acredito que eu tô entendendo o bagulho que estão falando. Caralho, eu sei falar inglês. E aí eu percebi, peraí, cara de fuinha não é inglês. Não foi essa, não tem essa frase. Não sei por que veio essa frase na minha cabeça agora. Mas eu falei, porra, não, tá falando em português. Aí eu fui ver, tá lá assim, ó, Nos Palcos da Vida, Richard Pryor, dublado completo. Falei, não acredito, que eu vim ver comédia com legenda, logo do bastião da legenda nacional, e o bagulho é dublado. Aí eu falei, André, aí você me quebra, né? Mas aí eu assisti, é um filme bem antigo, e a dublagem é bem característica da época. Mas, ainda assim, eu gostei, viu? Aí eu comecei a assistir, e não terminei de assistir porque eu tava na hora do almoço, e aí eu precisei sair pra fazer a minha caminhada. Como é na hora do almoço, qual que é o nome? Não é vespertina nem matutino. É vespermatutina, que era metade. Fui lá fazer minha caminhadinha pra ver se eu deixo de ser balofo. E aí eu tive que pausar, né? Mas assisti o começo e já entendi porque Richard Pryor é o maior de todos os tempos. Entendeu? Já ali deu pra perceber. Que eu já falei isso aqui. Quem tem a vida muito fácil não é bom artista. Você tem que ter uma violência infantil. Entendeu? As pessoas falam, o pai do Michael Jackson abusava psicologicamente dele. Espancava uma criança até ela cantar ABC de forma afinada. E aí eu falo, meu amigo, você acha? Ó, mais uma vez eu vou fazer aqui aspas para entender que eu não estou falando 100% sério. Mas, pensa você, não sou eu. Eu tô colocando a semente na sua cabeça e você pensa. Será que se não fosse esse sofrimento, Michael Jackson seria o rei do pop? Aí, meu amigo, fica pra você pensar. Se tivesse carinho, atenção, disciplina moderada, você acha que ele dançaria da forma sublime que dançava? Diogo, mas talvez também não morreria com 50 anos. Pois é o que eu falei lá atrás. Muito talento morre rápido também. Não dá pra também ter tudo também, né?
O único tetudo é o Thiago Ferreira, que não é mais tetudo. Então não dá também. Mas, enfim. Por que eu tô falando? Do Richard Pryor. Então, eu entendi. Por quê? Mano, começa o filme, aí meio que ele tá... Começa o filme ele pegando fogo, que eu já achei maravilhoso, que depois eu fui até pesquisar, porque eu assisti eu não sei muito da história do Richard Pryor, confesso que eu externando isso pra fora agora, fiquei meio triste comigo mesmo, eu devia saber mais, porque é simplesmente o maior de todos os tempos da arte que eu faço, porra. Entendeu? Eu conheço ele, já assisti especial dele, aquele que ele fuma, já assisti um outro também, que é muito bom. Ele é muito bom, pô. Inclusive um deles ele fala, eu não sei qual é o nome, mas tem um que ele fala já depois da queimadura. E aí eu lembro disso, que ele se queimou e tal, mas eu não lembro, sabia os detalhes, assim. Aí no filme, mostra ele assim, tal, não sei o que, e ele drogado e tal, e taca fogo nele mesmo. Tá ligado? E aí eu falei, mano, será que essa porra é tipo uma biografia? E aí eu fui ver, mano. Caralho, aí eu achei mais da hora ainda o filme. Então assista, tem no YouTube, Comédia com Legenda, o filme dublado, que é Nos Palcos da Vida, com Richard Pryor. Então ele interpreta ele mesmo, e é muito bom já o começo ali, porque aí ele pega fogo, aí ele tá no hospital, e é meio que um flashback, como se ele tivesse saído do corpo dele, né? Como se a alma dele tivesse saído do corpo dele, tem uma parada cardíaca e uma experiência de quase morte, e aí a alma dele sai do corpo dele, e aí já vale a pena aí, porque você vê o bumbum de Richard Pryor. Quando a alma dele sai, não sai com a roupa, né? Então você vê o bumbumzinho de Richard Pryor, já valeu a pena nessa cena. E aí meio que ele a alma dele passeia pela vida dele no passado, tá ligado? Tipo assim, ele revisita como se fosse um flashback dele criança e tal. E aí ele criança já mostra. Ele chega em casa, aparentemente um dia normal, indo embora pra casa, já vê ali a polícia espancando negros, um dia normal nos anos 60 dos Estados Unidos, né? Auge da repressão e da discriminação racial institucional americana. Então ele já mostra ali, né, isso. Então ele tá indo embora pra casa, passa, as polícias tá batendo nos caras e tal. Então ele já vê ali, né, já tem uma crítica social, né, já vê que a infância dele não foi fácil, tá ligado? Aí já, beleza, aí ele chega em casa, e aí ele tá feliz, porra, o boletim dele, várias notas boas. Aí ele quer contar, ele encontra a avó dele na porta. Aí eu já falei, criado com vó. Olha aí, ó, tá explicado. Tá explicado porque é o maior de todos os tempos. Criado com vó, sofria bullying na escola. É automático. Criado com vó, sofreu bullying. Não tem jeito. E aí eu pensei que era isso. Mas, meus amigos, ele entra em casa e a casa dele tem um clima estranho. E eu falei, peraí, meu amigo. Isso aí é um bordel dos anos 60 americano? Eu conheço. Tem uma prostituta, tunta, sentada no colo de um branco. Entendeu? Eu falei, isso aí tá esquisito. E aí, meu amigão, é um bordel. Eu falei, não acredito, o cara era filha da puta mesmo. Você acredita que ele era filha da puta? Aí ele entra no quarto, a mãe dele tá com outro cara, e o pai tá cortando lenha lá fora pra manter a transa remunerada da esposa quentinha. Falei, aí não tem como, né, amigo? Vai me desculpar, se você tá me ouvindo aí, sua mãe é puta e o seu pai corta lenha pra esquentar a lareira e a sua mamãe dá no quentinho, você vai me desculpar, mas você tem obrigação de ser um excelente comediante. É obrigação, porra, não tem como não. Não tem como, porra, é automático. Não tem como. É lógico que se sair cair no Enem, não tem como errar. Mãe puta, pai cortando lenha pra manter o coito quentinho, automaticamente grande artista. Não só comediante, né? Tem essa variável. Se ele fosse cantor, também seria um excelente cantor. Então já começou desse jeito o filme. Eu falei, tá explicado, né, porra? E aí segue o filme desenrolando, não assisti inteiro. Depois eu volto pra falar mais aqui sobre vocês. Eu queria falar de outra coisa, que é o seguinte: show, né? Falar rapidinho de show aqui. Eu tive um show sábado. Esse episódio aqui é sobre esse show. Ele aconteceu lá no Beverly. Foi abrir o show do Jansen Serra. E foi, mano, pensa num show esquisito. Esse eu não gostei não, viu? Não me diverti. Saí lá puto. Não saí puto, porque teve algumas coisa que entrou, mas basicamente eu só acertei interação.
E aí é ruim, pô. Eu comecei a interagir demais, e aí quando eu entrava na piada, dava uma diferença muito grande, pô. Entendeu? Parecia que as pessoas falavam, não quero isso não, pô. Volta a trocar ideia com nós aí que tá legal. Só que eu não tenho 15 minutos de conversa. Porra, eu almoço sozinho na sala pra não conversar com os outros na hora do almoço. Você acha que eu vou ficar 15 minutos em cima de um palco conversando com a galera? Então foi bem esquisito. A parte que eu entrei nas piadas foi bem estranho. E a parte da interação foi legal. Mas o Beverly tava meio vazio, assim. Então, tipo, não foi... Nem a parte da interação foi, nossa, maravilhoso. Mas foi melhor, assim, sabe? Então aconteceu isso aí. Sobre o show, é só isso que eu queria falar, né? Não tem muito o que falar aqui. Eu preciso... Você que tá me ouvindo também, eu acho que é um bom exercício de MC, enfim, de interação. É isso, tipo assim, você fazer, mas conseguir voltar pro seu texto sem dar essa quebra, sabe? Sem parecer que é outra pessoa. Enfim, mano, foi muito estranho. Eu voltava pra piada, o bagulho... Aí, mano, aí, quando eu vou contar isso. Tinha uma menina do lado do palco, e filhas da puta do Beverly colocaram ela bem do lado do palco, e ela tava virada pra plateia, porque as mesas do lado do palco lá é muito do lado do palco, e uma pessoa fica, e tipo assim, as duas ficam de lado pro palco, pro comediante, mas automaticamente quem tá com as costas grudadas na parede do palco fica de frente pra plateia, tal qual o comediante, então ela fica encarando a plateia ali, pô. E aí essa mina marcou um encontro do Tinder não, do Instagram. E tava sozinha. E porra, aí foi sacanagem. Todo mundo vendo a cara dela e ela sozinha. E aí eu fui fazendo piada e a galera tava fazendo as piadas de interação. E aí do nada eu olhei pro lado e falei, moça, você tá sozinha aí? Ela, tô. Falei, nossa, moça, que triste. Depois que terminar, senta aí. Só pra você não ficar triste. Mas o que aconteceu? Você marcou com alguém, não veio? Ela, sim. Falei, puta, como é o nome dele? Adriano. Aí, meus amigos, eu bolei na minha cabeça, falei pra todo mundo, fazer o seguinte, o Adriano vai vir ainda, tenha fé. Eu sei que vai vir, São Paulo é foda. Entendeu? Sábado, muito trânsito, horário de pico. Ele vai vir. Então, quando ele vir, eu vou puxar um louvor, que é o meu super trunfo, né? Que é a única música que eu sei tocar assim, mas essa ia ficar engraçada, que eu falei assim, aí quando ele entrar, quando eu ver ele embicando, eu vou lá e puxo um louvor. E quando eu terminar, todo mundo grita Adriano, Adriano. Aí a galera tava zerada e falou, todo mundo ficou animado, pô. Ia ser muito bom. Porque aí eu falei, imagina, ele vai achar que você marcou um encontro com ele na igreja. Tá ligado? Porque tem um cara no palco, as pessoas sentadinhas olhando pra ele, cantando um louvor. Fala, cara, que porra é essa? Ele ia ficar muito confuso, pô, ia ser engraçado demais. Só que aí acabou o show e ele não veio. No final, depois que o Jean estava no palco, ele chegou. Mas isso aí foi legal, hein? E aí eu parei a música da... Ah, não, aí teve isso. Aí eu tô lá fazendo show, vai vendo. Tô no meio da música da Cleide. Tô ali, né, cantando e encantando aquela plateia com esse vozeirão, tal qual Milton Nascimento fazia nos festivais da Manchete nos anos 70. Tô ali brilhando. E aí olha pro lado, meus amigos. E o Beverly, as paredes é de vidro na lateral, assim, ó. Aí eu olho pro lado, eis que vejo um vulto. E eu já olhei esperando que fosse, ia cortar a música e puxar o louvor. E aí quando eu olho, num sábado paulista de mais ou menos 15 graus, eu acho, não tava calor, tava meio friozinho, sábado. Eu tava de blusa, tava frio sim, pô. E aí, meus amigos, num sábado frio de São Paulo, eu olho pela janela, um doidinho sem camisa. E aí eu parei a música. E aí eu falei, mano, se for o Adriano chegando sem camisa aqui, aí a galera tá farizada. Então isso foi bom, pô. Então no fim das contas o show foi bom, mas tem essa ressalva aí. Sabe um bagulho, ó, que é realmente uma dica pros meus amigos comediantes que estão começando, até quem já tá há muito tempo, tem coisas que a gente acaba não percebendo se a pessoa não falar pra gente. Então tem uma dica que eu aprendi com o Jansen Serra, que não foi nem vendo ele, não percebi isso vendo. É isso que eu falo, eu vejo muito ele fazer MC, tento aprender, mas isso eu nunca tinha reparado que ele faz isso. E aí o Jansen Serra aprendeu com o Zé Neves, que nas palavras do Jansen, não é nem só eu que tô falando, o próprio Jansen, que já foi apontado por muita gente, quem ouvia o
Barba, Cabelo e Comédia, tá ligado que o Jansen é um dos melhores MC que tem. Não é eu que tô falando também, vários comediantes falou isso. O show quando o Jansen abre e ele não abre é outro show, ele é muito bom MC. E os caras já tinham falado isso. E o Jansen Serra me falou que, na opinião dele, o melhor MC que tem é o Zé Neves. Que, inclusive, eu tô indo agora fazer um show com o Zé Neves e Luiz Paixão lá em Paulínia. A volta, vou falar desse show aí de hoje, mas por enquanto é do outro, né? E aí o Jansen falou assim, um bagulho que eu aprendi com o Zé Neves é o seguinte: quando você for interagir no começo do show, você nunca faz piada com a primeira mesa. Como assim? Tipo assim, ó, você começou o show, o seu papel ali é quebrar o gelo. Se você já pega a primeira mesa e fala assim: opa, tudo bem? Como é seu nome? Trabalha com o quê? Uber, né? Não sei o que. Faz piada na primeira, as outras já se fecham. Entendeu? Então, qual é o ideal? Você trocar ideia mesmo e falar assim: opa, e aí, casal, tudo bom? Primeira vez no show? Ah, não sou. Oh, que legal, vocês moram onde? Ah, porra, que da hora. Ó, sejam bem-vindos, viu? Curtam o show. E vocês aqui, casal? Não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, porra, que legal. Ó, aqui, não se preocupa. Não sei o que, bababá. Beleza? Não sei o que, ó. Casal, não sei o que? Não, beleza, então. Aí vai pra próxima, só na terceira. Aí sim você pode zoar. Entendeu? Nunca zoa a primeira mesa que você trocar ideia. Sempre fala com duas antes de fazer a primeira piada. Nem que você falou com o cara, vê algum bagulho, vê uma piada na cabeça, segura, fala com os outros, depois volta nele e aí você faz a piada. Entendeu? Porque quando você já faz, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido, pô. Se você já pega a primeira e já dá uma... Porque, mano, primeiro que é a primeira fala sua. Você não sabe se a galera vai comprar a sua piada, por mais que você ache que seja uma piada boa. Tem essa. Outra, mano, sua função ali é quebrar o gelo, tá ligado? Então é bom você fazer amizade com a galera e depois você zoar. Então eu aprendi isso aí, lá eu já botei em prática. Lá no Beverly eu fui primeiro e aí eu fiz isso. Falei, cara, opa, tudo bem, não sei o quê? Primeira vez no show? Ah, não, porra, ó, sejam bem-vindos, já veio antes? Pô, que legal. Vai ser show do Jansen, vão gostar, esse show aqui é muito bom e tal. Eu vou fazer a abertura aqui, mas... Tá, beleza? Beleza. Vocês aqui, não sei o que, são de onde? Ah, são lá, beleza, não sei o que, tá, não sei o que. Aí, entendeu? Porra, já é outra coisa. Você já fica mais... Até você fica mais tranquilo de não ter essa pressão de... Tipo assim, você não precisa achar piada na primeira. Tá bom? Então é isso, tô chegando aqui pra buscar o menino Dedé. Vamos agora pra Paulínia. E esse show de hoje eu gostei, cara, porque eu não tinha show hoje. Essa semana inteira eu não tinha, na verdade. Acho que eu tenho um show sábado, que eu vou abrir o Cambota em Campinas. E domingo acho que eu vou fazer Hilários com o Jansen lá no ABC. Então na semana inteira eu não tinha nenhum show. E aí hoje o Luiz Paixão me mandou mensagem perguntando se eu queria colar lá pra fazer uma canja lá. E eu fiquei feliz, pô, porque ele lembrou de mim. Tem umas par de gente lá em Campinas que já deve ter show hoje, ou por algum motivo ele não quis chamar e chamou eu, mas não interessa qual é o motivo, pô. Tem que ficar feliz que lembrou de mim. E vou colar lá, fazer um showzinho, tá ligado? Não vou gastar nada, então já é alguma coisa, né? Então fiquei contente aí com esse convite e tô indo lá, né? Fazer o showzinho e mais tarde tem outro episódio e a gente se vê mais tarde, tá bom? Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Ó, e talvez o mais tarde seja só amanhã, viu? Então quando eu falar mais tarde, não fica esperando que já tem 2 episódios de uma vez, que isso aqui também não é festa não, tá bom? É isso, valeu, tchau, é nóis. Nada de armas, use camisinha e volta no próximo.